Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raças e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Vacina contra fanáticos, bica no obscurantismo ou apenas o capeta chamando abuso de heroísmo? No Rasta News de hoje, falaremos de uma história que pode parecer um catálogo de maldades, mas que é mais história do que os livros de história que você vê nas livrarias de história. Uma história que não corre paralela ao cristianismo, mas que é o próprio caminho por onde a fé caminhou desde o primeiro dia. No Rasta News de hoje, perseguição aos cristãos. Meus amigos, hoje falaremos sobre a perseguição aos cristãos, sua história e a situação que estamos nos dias de hoje. O cristianismo já nasceu visível, apóstolos pregando, sacramentos, bispos, assembleias, uma comunidade com rosto, calendário e liderança real, e que se espalhou depressa pela Palestina, Egito, Síria, Ásia Menor, Grécia, Roma, Espanha e Gália, trazendo junto a pergunta: quem manda nesses homens? César ou esse tal de Cristo? Esta dúvida incomodou desde o início líderes que estavam acostumados a viver em um trono que exigia culto. A existência de um povo que jurava lealdade a um rei que foi crucificado pelos romanos parecia uma traição. Disso veio a vigilância, as proibições, as acusações políticas e a longa fila de mártires que marca a fé desde o começo, porque onde Cristo reina, o poder humano não pode reinar sozinho. A primeira grande perseguição veio cedo, em 64 d.C., Roma foi incendiada e muitos suspeitaram que o responsável era o imperador Nero, um homem conhecido por ser um músico frustrado, chiliquento e cruel. Meus amigos, sempre desconfiem de artista e de roquista metido em política. Para se livrar das fofocas, Nero apontou o dedo para os cristãos recém-chegados a Roma e assim, sem prova alguma, eles foram condenados. Vieram prisões, torturas, gente queimada viva nos jardins imperiais e outros jogados às feras para serem devorados diante do delírio das massas. Após Nero, foram muitos altos e baixos, mas no início do século IV, a perseguição de Diocleciano tornou a coisa ainda mais cruel, transformando a perseguição em política de Estado. Se Nero matou e exibiu, Diocleciano organizou e sistematizou. Foram decretos imperiais, tribunais para forçar sacrifícios, delatores, destruição de basílicas, confisco de livros, prisão do clero e execuções públicas de quem recusasse oferecer incenso ao imperador. Foi um projeto organizado para tentar apagar a igreja do mapa, mas como o próprio Cristo havia avisado, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. A perseguição durou 8 anos, sendo encerrada no ano de 311 com o Edito da Tolerância e, por fim, em 313, o Edito de Milão encerrou a criminalização do culto dentro do Império Romano e devolveu à igreja seus templos e bens. Com o fim da perseguição, a igreja pôde respirar. Surgiram templos, concílios, mosteiros, obras de caridade, escolas. A fé ganhou corpo público e raízes no Mediterrâneo e no Oriente. Mas não foi só farra. A queda do Império Romano colocou a igreja diante de novos desafios e deu a ela um novo papel dentro da Europa. Até que no século VII surgiu um novo poder olhando para o cristianismo não como superstição, mas como civilização rival: o Islã. Nascido na Península Arábica em 622, o islamismo se espalhou em poucas décadas, passando pela Síria e Palestina e chegando rapidamente ao norte da África em 647. Aqui vale ressaltar uma coisa distante e que a gente costuma deixar para lá, mas essa região do norte da África era majoritariamente católica, com dioceses antigas, mosteiros, bibliotecas e vida intelectual tunada. Ali nasceram grandes santos da nossa fé: Santo Agostinho de Hipona, São Cipriano de Cartago, Santo Atanásio de Alexandria. A invasão islâmica não foi apenas uma troca de soberano. Em muitos períodos, quem recusava abandonar a fé enfrentava confisco de bens, expulsão, conversão forçada, destruição de templos e violência direta. Em alguns casos, a regra era explícita: converter-se, exilar-se ou morte. Houve também fases menos violentas, com pressão civil e fiscal, mas o objetivo e resultado não mudava. As comunidades cristãs minguavam sob coerção e medo. Em alguns centros, a fé católica resistiu por séculos. Em outros,
desapareceu rapidamente. Foi uma substituição civilizacional que jamais foi revertida. A gente olha para essa galera hoje e acha a coisa distante e exótica, né? Mas, porra, meu irmão, a galera era parte do nosso rolê, né? Cuscuz marroquino, a hareira, a harissa e a shakshuka e a pastila, que é uma deliciosa torta de pombo. Tudo isso era para fazer parte da nossa cultura. Infelizmente, tudo isso nos foi roubado e hoje parece meio distante. E os abilubas não pararam por ali. No ano 711, eles invadiram a Península Ibérica e instalaram uma alternativa política e religiosa dentro da Europa, que permaneceu por 700 anos de dominação. Os católicos passaram a viver sob o estatuto de dhimmi, pagamento da jizya, restrições a templos e procissões, proibição ou limitação de novos campanários, além da pressão formal e social para conversões e períodos de repressão aberta mesmo. Em Córdoba, no século IX, os cristãos que recusaram a islamização foram executados, entre eles São Eulógio, Santa Flora e Santa Maria. Se o Brasil é hoje um país cristão, devemos isso a esses santos e muitos outros que lutaram e resistiram para preservar a sua fé em Cristo. Agradeçam a Santo Eulógio que você não é um sarraceno. Agradeça a Paulo Álvaros que tu pode comer aí um leitãozinho a pururuca, né, meu irmão? Agradeça aos mártires católicos que tu só pode ter uma esposa na garagem e não 7 pesando nas tuas contas, né? Agradeça que o seu futebol vem acompanhado de uma geladinha, porque se não fossem eles, tu não tinha nem carnaval para se estragar e muito menos a confissão para voltar renovado na quarta-feira. Mas voltando à nossa linha histórica, logo quando o Ocidente católico, enfim, expulsava o Islã da Ibéria, outra coluna caía. Em 1453, Constantinopla, a antiga capital da cristandade no Oriente, passou ao poder dos otomanos, que tomaram a cidade e impuseram o islamismo. Templos foram convertidos, o culto vigiado, fiéis foram rebaixados à segunda classe. A fé ainda sobreviveu, mas nos séculos seguintes, o fio que vinha naquela região desde os apóstolos foi sendo esgarçado século após século. Quando o Império Otomano colapsou finalmente no início do século XX, essa pressão contra os cristãos virou extermínio. Entre 1915 e 1917, os armênios foram dizimados. Entre 1914 e 1920, assírios foram caçados e desterrados. Entre 19 e 22, os gregos orientais foram varridos da Anatólia. Povos que rezavam em aramaico e grego desde os primeiros séculos desapareceram das terras onde eles nasceram. Aí você pensa, né? Porra, acabou a palhaçada já, né? É claro que não. Um século depois, ali do lado, na Síria, a guerra civil iniciada em 2011 arrasou aldeias cristãs históricas, como a Malula e as comunidades do Vale do Kabur. Aí, em 2014, veio o ISIS, chegando em Mossul e marcando as portas dos cristãos com a letra N de Nazareno e dando o ultimato antigo: converter-se, fugir ou morrer. Sinistro, meu irmão. Mas não foram apenas conflitos de fé e de cultura que colocaram os cristãos sob ameaça. No mundo moderno, a perseguição não é apenas para impor uma outra fé, mas para impor fé nenhuma. E aí, precisamos falar sobre a Revolução Francesa e os homens de peruca e salto alto. A Revolução Francesa inaugurou a ideia da Constituição Civil do Clero, que exigia o juramento ao Estado. Como metade do episcopado e grande parte do clero recusaram, a resposta do Estado foram prisões, deportações e execuções sumárias. Igrejas viraram celeiros ou templos da razão. Altares foram profanados, calendários de festas cristãs foram abolidos. Até hoje, as catedrais francesas têm marcas em inúmeras estátuas de santos que foram decapitados pelos revolucionários franceses. Serve de lembrança sobre o bicho que o homem vira quando nega a Deus e transforma a própria negação numa fé. Foi inaugurado ali o modelo moderno do Estado como árbitro da fé, a religião reduzida à utilidade cívica e o culto substituído por uma pedagogia iluminada, né? Os iluministas transformaram a perseguição em projeto de sociedade. Aí a gente chega ali no século XX e todo mundo sabe que a União Soviética matou e enviou padres e bispos para os gulags. Mas eu não vou querer que a gente caia nessa de achar que isso é coisa de comunista barbudo, né? Outros filhotes da Revolução Francesa continuaram a fazer as suas cagadas. Na Europa, a Segunda República Espanhola incendiou conventos, expulsou ordens e ocupou escolas religiosas. Quando estourou a Guerra Civil, quase 7.000 padres religiosos e freiras foram assassinados. E nós, latino-americanos, também tivemos a nossa parte. Entre 1926 e 1929, o México foi liderado por um sujeito chamado Plutarco Elías Calles, um presidente que era um mix de revolucionário positivista com iluminista jacobino e cucaracha fardado. Este sujeito decidiu reeducar um país católico na marra, né? Proibiu sacramentos públicos, expulsou padres, fechou templos, até que ele decidiu tornar a missa um crime e dissolver a vida religiosa, e o povo
lançou uma revolta de fiéis católicos contra o Estado. Em 1928, um menino de 14 anos, José Sánchez del Rio, teve os pés esfolados e foi arrastado e fuzilado gritando "Viva Cristo Rei!". O Estado achou que matou um fanático, mas só coronou um santo. O conflito deixou 250 mil mortos no México. E hoje em dia? Hoje em dia, essa tradição dos estados ateus permanece viva e forte nos estados modernos, só que a perseguição agora é por vias administrativas e culturais. É licença negada para a escola confessional, é currículo imposto contra a consciência dos pais, é restrição a procissões, é remoção de crucifixos, é perseguição jurídica a objeções de consciência. Mesmo com suas variações de intensidade, a lógica é a mesma. A religião só é admitida se domesticada. Na China, tem igrejas sendo demolidas sob o pretexto de segurança estrutural, cruzes sendo retiradas de fachadas, bispos clandestinos são presos ou desaparecidos e por aí vai. Mas para fechar, eu quero falar com vocês sobre alguns dos casos mais violentos da atualidade. Nós precisamos falar agora sobre a Nigéria, onde mais de 52 mil cristãos foram mortos desde 2009. Nos 7 primeiros meses de 2025, 7 mil pessoas foram assassinadas por conta de sua fé em Cristo. Inclusive, o presidente Donald Trump, agora mesmo esses dias, fez um post intimidando o governo da Nigéria a começar a agir para impedir esses massacres ou perderiam suas ajudas humanitárias. Para a gente não ficar só nos números, essa gente é gente como o seminarista Michael Nadina, morto aos 18 anos por suas pregações, e Lea Sharibu, sequestrada desde 2018 por se recusar a negar a sua fé. A África vive hoje uma situação onde o ISIS tem crescido e se expandido pelo continente, dominando diversas áreas e comunidades. Em Moçambique, desde 2017, a insurgência ligada ao ISIS já deixou milhares de mortos e mais de 1 milhão de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas e comunidades. A gente aqui de bobeira, vivendo as nossas vidas, muitas vezes fazendo pouco caso da Eucaristia, da missa, né? Enquanto isso, tem gente morrendo por Cristo, sem acesso a um padre e sem mesmo ter tido a chance de ter sido batizada. Este é o caso de muitos que falamos durante o episódio e também é algo muito comum no Paquistão, né? Galera, em 2023, casas de cristãos e igrejas foram queimadas por multidões raivosas, tudo por conta de uma fofoca que dizia que 2 cristãos teriam blasfemado. Em poucas horas, mais de 20 igrejas foram destruídas e bairros cristãos foram arrasados. Isso não é um caso isolado. Em 2014, o casal Shahzad e Shama Masih foi queimado vivo após serem acusados falsamente de blasfêmia. A mãe católica Asia Bibi foi condenada à morte em 2010, também por blasfêmia, e passou quase 10 anos esperando para ser executada, até que conseguiu provar sua inocência em 2018, foi solta e fugiu do país em 2019. A gente aqui do nosso apartamentinho no Leblon não consegue ver essas coisas, né? No Paquistão, muitos cristãos são escravos. Existem cerca de 20 mil fornos de tijolo no Paquistão, cerca de 4 milhões de pessoas trabalham neles sob servidão. E sabe quem acaba lá trabalhando como escravo em forno de tijolo? Um caminhão de cristãos pobres. Mesmo sem serem a maioria do país, nos fornos parece que o Paquistão é um país bem mais cristianizado. Felizmente, temos agora o padre Federico Hayton, que é um padre rochedo que atravessa fronteiras e ajuda a arrancar escravos cristãos de forno de tijolo. Isso não é brincadeira não, né? Se você quer ver, lá no Instagram dele, né? @padre.federico, e veja os vídeos em que ele paga donos de escravos cristãos para comprá-los e assim libertá-los da escravidão. Ele aproveita e batiza muitos desses paquistaneses que vivem a fé sem ter. Então fica aqui o meu chamado para você, jovem católico, solteiro e maior de idade. Entre em contato com o padre e veja como você pode ajudá-lo, né? Aos outros, acessem o site da Mission Pax. Entrem em contato para doar, porque eles precisam desse dinheiro para ir comprar os escravos e tirar a galera dessa condição. Então ajudem aí, viu, galera? Porque agora vocês estão sabendo das paradas. E eu sei que vocês têm duas coisas. Primeiro, vocês têm poder para ajudar. E segundo, vocês têm responsabilidade de não fechar os olhos. Pois quem tem poder e age sem responsabilidade acaba caindo naquilo que chamamos de bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para o homem que subiu ao poder dizendo que lutava contra ditadores e se tornou exatamente aquilo que jurava que combatia. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. Daniel Ortega surgiu derrubando o ditador, mas só trouxa poderia acreditar que dali sairia coisa boa, né?
Formado no sandinismo marxista-leninista, treinado em Cuba e apoiado pela União Soviética, ele cresceu prometendo libertar a Nicarágua da ditadura de Somoza. Falava aquelas ladainhas, de justiça, dignidade, democracia, e parte da igreja, enganada pela retórica libertadora dos anos 80, achou que poderia dialogar com ele. Só que revolucionário comunista nunca muda a sua vocação, apenas espera a hora de mostrá-la. Ele governou de 1985 a 1990, perdeu a eleição, saiu e passou 16 anos planejando a volta. Quando ele voltou em 2007, ele não era mais um guerrilheiro qualquer, ele já era um malandro assessorado pelo Fórum de São Paulo e com amigos no Brasil. Aí, ele entrou com o manual completo do caudilho moderno: controle de imprensa, perseguição aos opositores, manipulação de Constituição, tribunais domesticados, família no poder e blindagem internacional com discursinho de democracia popular. Mas foi em 2018, quando jovens protestaram e padres abriram as igrejas para protegê-los, que o velho marxista mostrou a sua face completa e ele iniciou a sua perseguição à igreja. Vieram daí as prisões de sacerdotes, a expulsão das missionárias da caridade, o fechamento de rádios católicas, o confisco de universidades ligadas à igreja, a proibição de procissões, retirada de cidadania de religiosos, e veio o caso do Dom Rolando Álvarez, um bispo condenado e encarcerado por se recusar a ir para o exílio. Então não precisamos falar mais nada, né? Por perseguir a igreja só porque ela pisou no seu calo, fica aqui a Daniel Ortega, o nosso troféu Não Prevalecerão de bigodagem. Rasta, você tem alguma religião? Sim, eu sou da Tarica do Benito de Paula. O Sport perdeu de novo, Rasta. Meu irmão, o Sport é o time brasileiro mais comprometido com a derrota. Não importa se o oponente é fraco, o Sport não deixa que isso o abale. Ele mostra que é possível perder até do mais débil inimigo. Rasta, um conselho para um homem que tem tudo que pediu a Deus, mas mesmo assim o trai. Fique tranquilo, irmão, que no inferno você já não pode mais traí-lo.